Sejam muito bem-vindos a uma edição inédita do programa Zine Negócios e hoje o que não vai faltar nessa mesa são boas histórias. Afinal de contas, eu vou receber para bater um papo comigo e com o meu sócio Gildo Júnior, a turma da Mundial Acabamentos, que estão comemorando 45 anos de atividades. Mas antes de apresentá-los, deixa eu lembrar que essa iniciativa é realizada com o patrocínio e incentivo cultural da Cicobi Divicred. Muito mais do que um banco, uma instituição financeira onde você também é dono e participa dos resultados ao final do ano. Então, para você, empreendedor que está precisando aí emitir boleto, ter maquininha, até aqueles tags de poder passar nas cancelas das viagens e shoppings, você também consegue junto com o Cicobi Divicred. Então fica aí a dica, em Juiz de Fora, na Floriano Peixoto, e na sua cidade basta procurar. Gildo, seja muito bem-vindo, boa noite, cara, como é que você está? Boa noite, Alexandre. Tranquilo demais? Com certeza, empolgado aí para bater um papo, descobrir um pouquinho dessa história aí da Mundial. É isso aí, Luísa Santana, seja muito bem-vinda ao programa Zine Negócios, e também o nosso querido, eu tenho que ler a cola, porque a gente só chama ele de Júnior, José Bernardi Santana, nosso querido Júnior. Sejam muito bem-vindos, família Santana. Obrigado. É uma honra aqui estar com vocês aqui, poder contar um pouquinho da nossa história para vocês aí. Bacana demais. Boa noite, obrigada também. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar essa história que já está na terceira geração. Né? Terceira geração, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a sucessão familiar, que deve ser um grande desafio, mas a gente tem que começar do começo. E como é que nasceu o ano zero da Mundial Acabamentos, 45 anos atrás? Então, vou contar um pouquinho aqui, né, dessa história. Na verdade, a Mundial Acabamentos está fazendo 45 anos, foi fundada em 1978, mas a origem mesmo, ela remonta a 1960, tá? Uhum. Então, meu pai, ele era vendedor de um atacado, de um tio, em Belo Horizonte, tá? Família, meu pai é o filho mais velho de uma família de 14 irmãos, e aí ele foi para Belo Horizonte, o tio tinha uma loja na Floresta, um atacado, e ele foi trabalhar nessa loja de vendedor. E aí, isso na década de 50, né? E aí ele tinha um outro tio que tinha uma loja em Viçosa de calçados. E esse tio resolveu encerrar as atividades dessa loja em Viçosa. A família originária é de Porto Firme, que é uma cidadezinha pertinho de Viçosa. Porto Firme? Porto Firme, Porto Firme hoje deve ter uns 10 mil habitantes, faz parte da região metropolitana de Viçosa. Faz parte da Grande Viçosa. Faz parte da Grande Viçosa. E aí meu pai viu nessa oportunidade, a oportunidade de voltar mais para perto da família. Conseguiu, não tinha dinheiro, só tinha vontade, mas aí conseguiu, junto aos fornecedores naquela época, ganhar um crédito de longo prazo e começou com uma loja de calçados em Viçosa, entendeu? E aí veio trazendo os irmãos mais velhos, né, o segundo, o terceiro, o quarto, para perto dele, foi diversificando, montando outros ramos, e aí começou a história do Grupo Mundial, que em 1978, aí 18 anos depois, culminou com a abertura da Mundial Ferragens Limitada, que era uma empresa que agora, a razão social nossa até hoje, né? é Mundial Ferragens, né? Empresa que nasceu, como toda praticamente empresa de material de construção da época, como um depósito, né? Areia, cimento, brita, ferragem, azulejo, né? Então, esse marco aí da Mundial Acabamentos, 1978, mas a história desde 1960 aí nessa veia aí do comércio, né? Sua idade na época, Júnior? Isso. Eu sou de 74, entendeu? Então... Quando virou a Mundial Ferragens, aí você estava molequinho. Bebê, né? 4 anos. Você começou a brincar, então, nesses depósitos, nesse monte de areia. Eu queria entender como é que começou a sua experiência nisso aí. Isso aí é o seguinte, era até interessante que assim, desde os 12 anos... E a gente vai vendo os irmãos na mesma saga, né? Eu sou o mais novo dos 5 irmãos, nós somos 5 irmãos na minha casa. E nas férias, nossa, a gente tinha o período das férias, mas tinha o período que a gente ia para a loja mesmo, entendeu?
Então, tinha as atividades lá que, com 12 anos, 13 anos, eu lembro que era office boy, ia no correio abrir caixa postal, né? Nem sei se tem caixa postal mais, né? Para receber as cobranças que vinham, ia no cartório reconhecer firma, né? Então, conferia soma de livro caixa, entendeu? Então, assim, a gente desde novo foi habituado a estar naquele métier ali, né? E o suprassumo é quando chegava a época do Natal, tinha um feirão na loja de roupa, de calçados, que aí pegava mercadoria lá que estava agarrada e aí trabalhava. A gente ia lá, eu, a mãe da Luísa, outros primos, né? E aí a gente trabalhava ali de vendedor, vendendo roupa, chuteira antiga, velotrol, entendeu? E fomos pegando esse gosto aí pelo comércio aí desde novo, né? Mas em 1978, quando surge, 78, isso, surge a Mundial Ferragens, então, automaticamente, vocês enxugam a operação de calçados, roupas, ou segue um grande... Não, seguiu, assim, é legal falar isso, que é o seguinte, meu pai, ele sempre foi muito mais empreendedor do que empresário, tá? Ele sempre teve a característica de montar vários negócios, e o maior mérito dele, eu acho que foi esse, de saber compartilhar, abrir mão e tudo. E os irmãos dele eram muito competentes em tocar os negócios. Os irmãos do meu pai, eu acho que eram muito mais comerciantes do que ele, entendeu? Então, assim, ele veio e montou o primeiro negócio, aí trouxe um irmão e botou para tomar conta dele do negócio lá de roupa e calçados. Depois ele montou um supermercado, trouxe outro irmão e botou para ajudar a tomar conta do supermercado. E aí veio o hotel, veio... A paixão do meu pai mesmo na fazenda, era o café, né? Que até 3 anos atrás, 4 anos eu fiz esse ano, quando ele faleceu, ele dedicava 100% à cafeicultura, entendeu? Mas ele nunca, assim, nos negócios que foram os principais negócios do grupo, ele nunca foi o cara de ficar atrás do balcão, de estar ali na lida, ali no dia a dia, sabe? Ele sempre tinha um irmão dele junto com ele, tocando o negócio, levando o negócio para frente. Tinha visão, concebia e entregava. Isso, exatamente. E a loja de calçados se chamava Mundial? Chama até hoje. Até hoje? Aí em 2000, aí é interessante falar, porque é o seguinte, aí era o meu pai, mais 3 irmãos como sócio, e eles deram a participação para o meu avô depois. Só que, igual eu falei, na família grande, 14 irmãos, aí ganharam, né, a família inteira de sócio no negócio, né? Então, chegou em 2000 e eu entrei na Mundial em 97, né? Em 2002, eles tomaram a decisão de separar o grupo, tá? E foi uma medida necessária porque a segunda geração, se fosse somar todos os primos, dava... Faço ideia. Ideia, né? Dava mais de 40 pessoas, né? Ou seja, já não tinha aquele sentimento vamos falar assim, aquela união que precisava para tocar um negócio. Então, conseguiram fazer uma divisão super amigável, todos são amigos hoje. E assim, conforme eu disse, um já estava no ramo de calçados, o outro estava no ramo de móveis e decoração, o outro estava no ramo hoteleiro. Então, cada um seguiu sua história no ramo que estava, entendeu? Então, a nossa família estava, né, na frente já da Mundial Acabamentos, tocando o negócio, e aí nós seguimos a trilha de fazer crescer a Mundial Acabamentos, entendeu? E esse é um ponto que eu falo muito assim, para mim, o meu avô sempre se destacou muito como um visionário, tanto de abrir essas empresas, de ter essa visão de que ele sabia onde que era o lugar dele, onde que ele podia ir trazendo outras pessoas, e enxergar esse momento também que era necessário separar, para mim era muito importante. E eu gosto muito, cada vez que eu escuto a história, eu fico sabendo de uma novidade, né? E eu gosto de ouvir, né? O Júnior vai poder contar melhor, as coisas, as novidades que ele foi trazendo num tempo que ninguém pensava. Por exemplo, ele foi o primeiro a pensar em sortear um carro numa campanha, né? Que foi feita na época. Eu não sei dar detalhes, essa história é até engraçada, que é o seguinte, né? Na década de 60, né? Eu nem era nascido, mas eu sei da história, porque
ele resolveu sortear um Fusca, né? As estradas da região, a maioria era tudo estrada de chão. Não tinha regulamentação de sorteio. Aí ele foi em São Paulo comprar um Fusca usado. Entendeu? O sorteio foi do Fusca usado. E ele levou meu avô com ele para buscar o Fusca. E o Fusca de São Paulo até aqui, eu acho que ele quebrou umas 5 vezes. Perdeu em Volta Redonda, ele conta que a mangueirinha da gasolina soltou, que o combustível foi embora, enfim. Mas o fato é que o Fusca chegou, teve o sorteio, foi um sucesso, foi um marco na época, né? E, assim, esse sangue, né, de inovação, de trazer coisa nova, sempre foi aí vamos falar assim, um grande legado aí que meu pai deixou pra gente aí. E como é que o Juiz de Fora chegou na história de vocês? Então, isso também é legal, tá? Juiz de Fora também faz parte da Grande Viçosa? Não. Juiz de Fora é capital da Zona da Mata, pô, né? Não dá, né? Então, é interessante contar essa história, que é o seguinte, eu fui, vou contar um pouquinho, né, como é que foi minha trajetória, que está intimamente relacionada com esse momento aí, tá? Eu saí de Viçosa com 16 anos para estudar em Belo Horizonte. Então, formei em administração na UFMG e tudo. E aí, eu tinha um outro negócio, eu era sócio do meu irmão no distribuidor de bebida, na região de Ouro Preto e tudo. E aí, meu pai, em 97, ele me chamou para vir para Mundial e tudo. Tem um episódio engraçado que ele ainda, apesar de não ser presente assim no dia a dia do balcão, mas ele sempre ia na loja, né? Analisar relatório, ver como é que estava, né? Cobrar o pessoal, acompanhar as coisas e tudo. E assim, logo quando ele me convidou para mim voltar para lá e que eu assumi, ele comprou uma chuteira, Alexandre, acho que é 46 o número dela. E chegou com aquela chuteira na mesa de reunião. Essa chuteira está lá na minha sala até hoje, tá? Posso mandar foto dela. Aí chegou lá, chamou os gerentes lá da época, tudo, falou assim, meu filho está aqui, todo mundo já me conhecia, né? Mas está voltando para cá, vai trabalhar com a gente. E eu comprei essa chuteira aqui, 46, para ninguém usar. Botou ela assim no alto, assim, de um negócio, e estou pendurando a chuteira, nunca mais eu volto aqui. Entendeu? E, de fato, pendurou a chuteira mesmo, entendeu? Que isso. E aí continuava acompanhando, mas, assim, abriu mão total do dia a dia. Então, essa chuteira está guardada com carinho lá na minha sala lá. Foi assim que passou o bastão, sem falar nada. Mas, e aí o seguinte... E aí eu vim, nessa época, quando eu cheguei, a Mundial já não trabalhava mais com cimento, já não trabalhava mais com material bruto. Mas trabalhava com material elétrico, trabalhava com PVC. E vamos falar assim, essas eram mercadorias que eram, vamos falar assim, muitos itens e pouca receita. Um negócio difícil de administrar e pouco resultado. E aí eu curioso, né, começando a conversar com outros lojistas e tudo, falei, não, o futuro nosso está no acabamento, né? Eu visitei uma loja, na época, lá em Campos, ela existe até hoje, é uma das lojas mais bonitas do Brasil na época, e o senhor que era dono lá, ele falou comigo, né, eu estava conversando com ele falei com ele, senhor Jacinto, a empresa nossa é assim, assim, assim. Eu falei, meu filho, tira essas bugiganga de lá, 3 meses sua venda vai cair. Depois, o que você vai melhorar na especialização do acabamento vai tomar corpo e vai assumir esse protagonismo aí, você nunca mais vai querer mexer com isso. Aquilo deu um empurrão assim, e acho que não durou nem 3 meses, não. Acho que foi no 2º mês, a venda do acabamento já supriu, né? Obviamente, né, que não foi só tirar, né? Teve que colocar novos produtos, expor de uma maneira melhor, mas aquilo deu um grande empurrão. E aí, né, eu, muito curioso, novo, tudo, recebi um convite de um outro lojista de Belo Horizonte, que ele estava começando a mexer com importação. Tá? Ele está começando, já tinha uns 2 anos que ele trazia mercadoria, os melhores azulejos do mundo, que era da Espanha. Aí
eu junto, né, com o Zé Carlos, que era o braço direito do meu pai na época, que era o cara que estava com meu pai no negócio desde o começo, que era, vamos falar assim, o principal executivo da Mundial, né? Aí nós marcamos de ir na Espanha com o Zé Augusto, que era esse empresário de Belo Horizonte, para conhecer a fábrica lá, porcelanosa. Inclusive tem escritório no Brasil até hoje. A gente até vende, né, algumas coisas deles até hoje e tudo. Aí fomos na Espanha e fizemos um pedido de porcelanosa, entendeu? E trouxemos, importamos, né, a mercadoria, trouxemos para o Brasil e tudo. E aí, quando chegou aqueles azulejos maravilhosos, pô, bacana demais, né? Mas o mercado para Viçosa, Ponte Nova e Ubá, muito restrito para isso, né? Então nós vamos para onde? Vamos para Juiz de Fora, entendeu? E aí, em 98, nós abrimos a primeira filial nossa aqui, na Avenida Independência, quase esquina com a Padre Café, tá? Onde uma das coisas que fez a gente se referenciar no acabamento em Juiz de Fora foi justamente trabalhar com esse tipo de mercadoria, né? De um padrão acima, uma mercadoria extremamente seleta, que fez com que a gente... Foi o gatilho para vir aqui, mas junto com a porcelanosa nós trouxemos todo o nosso mix, nosso já know-how, chegou, né? Com diferenciação. Com diferenciação, exatamente, exatamente. Ô, Júnior, acho que quem está acompanhando tem alguns pontos que eu acho que é importante a gente frisar. E você coloca um ponto muito importante aí, que eu acho que é um grande desafio de todo empreendedor, de ter que fazer uma escolha entre ser especialista em alguma coisa ou ele ser o mais completo, né? Ter o maior mix. E isso vale do dono do boteco, que quer ter um cardápio com 30 coisas, mas ele não é o especialista de um item específico. Sim. E por muitas das vezes ele é só mais um, ou as pessoas querem ir no boteco do fulano para comer o torresmo, o jiló. E quando você coloca aí dessa decisão de serem especialistas em acabamento, e é interessante porque, principalmente quando a gente olha, e você está falando de Viçosa vindo para Juiz de Fora posteriormente, mas um histórico praticamente de estratégia das cidades pequenas nesse segmento é ter o material bruto que vocês tinham, que dá uma dor de cabeça danada, mas porque durante o processo da obra o cara começa na fundação e ele precisa do cimento e da areia e ter que abrir mão disso, você corre o risco de não ter o cara lá na frente. E isso é muito importante, eu acho que a gente reforçar esse ponto aí que você passou de tomar a decisão de ter uma escolha de segmentar, mas de ser especialista no acabamento. Isso aí, Gildo, foi muito importante para nós, porque a partir do momento que nós tomamos essa decisão, praticamente a gente virou empresa de moda, né? De tendência. Com certeza. Né? Porque o acabamento é emoção, né? Você mexer com o emocional da pessoa, com o sonho dela, né? Que o cimento é cimento, PVC é PVC, né? Então, isso aí, areia. Então, é o seguinte... Tudo dentro da parede, ninguém vê, né? O que desperta o sentimento, a emoção na pessoa, o que dá o toque é o acabamento, né? Então, isso aí, com certeza, fez nortear toda a estratégia, o caminho da Mundial, né? Virou outro quando a gente tomou essa decisão, né? E aí, muitas portas, né, se abriram, a empresa ganhou outra relevância, né? E, inclusive, né, até de reconhecimento, enfim, de parcerias com os profissionais do mercado, sendo reconhecida por isso, né? Porque isso é realmente uma coisa que está no DNA nosso e está sempre buscando novidade de ser a melhor empresa em solução para acabamentos. Quando o seu pai pendura chuteira, você estava com quantos anos? 23. Então, com 23 anos, você chega e já lança essa mudança aí de Meu DNA. pai era doido, né? Era doido. E formei muito novo, formei com 21, entendeu? E com 23, com 24, tipo assim, tomamos a decisão de vir para Juiz de Fora. E ele, hora nenhuma, assim, não, vai, né? E para a gente ir pontuando para quem está assistindo, nesse momento só existia a Mundial Viçosa. Não, mas existia Ubá, Ponte Nova e Muriaé. Já estava assim, já eram todas menores, Uhum. tá? Assim, a loja de Viçosa maior, mas quando eu cheguei, Muriaé era recém-inaugurada e Ubá e Ponte Nova já tinham assim, uns 4, 5 anos de empresa já. E na sua gestão,
Dessas 3, vocês vão expandindo, que a gente Isso. fala de chegar em Juiz de Fora, para mais 7, agora caminhando para mais 8 cidades. Isso, exatamente. E aí eu exatamente. queria, além de Juiz de Fora, que a gente tem aí nesse circuito Barbacena, Conselheiro Lafayette, está indo agora para João Molevade. João Molevade, eu queria entender como é que é esse radar para essa escolha da cidade. Então. Pode contar esse segredo Não, aqui, né? podemos, isso aí não é segredo, não. Põe a chuteira no meio da mesa, um mapa com um monte de nome de cidade, roda ela. É isso aí. Onde o bico alcançar, é ali que é o limite. Na verdade, é o seguinte, Gil, o nosso segmento, o tipo de mercadoria que a gente transporta, isso é bom por um lado e ruim pelo outro. Tá? Vou explicar o porquê. A maioria da venda de qualquer empresa de acabamento são os revestimentos. Uhum. Que é uma mercadoria pesada e frágil. Né? Frágil no sentido de quebra e tudo. Qual que é a vantagem disso? É uma barreira, por exemplo, o e-commerce. Né? É difícil, você não tem é impossível um cara arrancar um caminhão lá de São Paulo para vir entregar aqui. Não Uma compensa. caixa de piso. Não tem jeito, né? Agora, assim, esse é um lado positivo. Qual que é o lado negativo? Então, assim, tem uma barreira de entrada nesse segmento. É uma né? barreira não só para e-commerce, mas para novos entrantes novos também, entrantes, né? O investimento em estoque que é necessário fazer alto, é né? bem alto. Agora, assim, qual que é o lado negativo também? Você não consegue andar muito longe, né? Então, hoje, assim, a gente entende que num raio de 200, a nossa matriz ainda, né, o nosso CD, o centro nervoso das nossas operações ainda é Viçosa, né? Então, a gente entende que num raio de até 200 quilômetros de Viçosa, a gente consegue ir bem, entendeu? Então, nesse raio aí, nós vamos mapeando, analisando o mercado, né, vendo concorrência, né, potencial de consumo, né, para tomar essa decisão da onde ir, né? Então é mais ou menos aí a lógica aí que a gente trabalha, né? E daquela ordem, quando a gente fala quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, você me fala aí de uma mudança de mix de produtos saindo do bruto para mais refinado. Então você deixa de ter o vendedor tirador de pedido para você começar a ter um vendedor que é consultor. Isso. Como que é essa ordem, que a gente sabe que não dá para, às vezes, fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Primeiro, como que se deu essa adaptação? Fala um pouquinho dessa dor de ter que mudar o mix do produto, ter que mudar, talvez, a equipe ou ter que treinar. Como que se deu essa dificuldade, esse processo? Isso eu vou deixar até a Luísa falar um pouquinho, mas eu acho que essa aí é uma das grandes dores do nosso negócio, tá? Então, assim, o que a gente investe em treinamento, cara, não só investimento financeiro, não, em tempo, né? É uma coisa absurda, entendeu? O nosso segmento, construção, é um negócio muito técnico, né? Você sabe disso. Pô, pra você colocar para a parede é um tipo de argamassa, para o porcelanato dentro de casa é uma, para o porcelanato externo é outra. Dependendo do formato. Dependendo do formato, junta de dilatação, tem que respeitar. Então, assim, o vendedor, ele tem que ser especialista, senão ele transforma o sonho do cliente num pesadelo, né? Então, eu falo o seguinte, o vendedor nosso não tem direito de errar. Ele pode ter dúvida, e se tiver dúvida, ele tem que perguntar, entendeu? Então, assim, nós temos um apoio muito grande das indústrias, né, que nos ajudam muito nesse treinamento técnico, né? E fora o treinamento técnico, ainda a gente tem os treinamentos, as capacitações de vendas mesmo, né? De treinamento do vendedor, de abordagem, de follow-up, de prospecção, de acompanhamento, pós-venda. Então, assim, é um negócio que não acaba nunca, né? Eu te falo que, com certeza, assim, do segmento nosso, são pouquíssimas empresas que têm o volume, o nível de treinamento que a gente tem, né? E isso a gente está num processo de construção, ainda assim, né? Por mais que tem muito tempo que a gente fez essa virada, a gente conta, assim, com muita ajuda, né, do treinamento vindo por parte das fábricas, mas a gente está... eu entrei na empresa tem 7 anos e desde que eu entrei ali, no 2º ano, eu já vi que o nosso setor de RH precisava ser desenvolvido, que é algo assim, que por mais que a gente sempre teve os gestores, né, tanto o meu tio como a minha mãe, preocupados com isso, os gerentes de loja envolvidos nisso também, a gente precisa ter um departamento focado
nessa parte de treinamento que ela é essencial, né? O comportamental pegar também, porque a fábrica traz muita parte técnica, mas a parte comportamental é a gente que tem que trazer ali com o nosso DNA, né? Com certeza. Então, é algo que a gente vem construindo ao longo dos anos, está num processo de construção, de formação desse setor. E, sem dúvida, a gente ainda tem muito trabalho aí pela frente de formalizar tudo isso. A gente vem formalizando o processo de recrutamento e seleção, treinamento de integração e o treinamento comportamental aí de atendimento também. E outra coisa importante que é fundamental, né, no nosso negócio, não é só o treinamento da nossa equipe, não. Esse ano, nós já demos treinamento para mais de 300 pedreiros na região, entendeu? Então, porque não adianta nada eu treinar meu vendedor, ele vai lá, você é cliente, você vai lá, compra, ele te explica, te coloca, mas esse seu pedreiro na sua casa não está sabendo como é que trabalha aquele produto. É, rapaz. Aí o cara chega lá, tudo que o vendedor deu de aula, deu um show para você na loja, que você comprou a ideia dele, o cara vai lá e não sabe aplicar. Não sabe aplicar e o resultado fica terrível. Então, quer dizer... A gente vê uma deficiência nesse sentido até do próprio profissional buscar capacitação, né? Existe uma limitação aí de disponibilidade mesmo no mercado, então a gente trazer isso junto também, em parceria com os fornecedores, é muito importante para a mão de obra estar preparada também, e não só isso, né? De manter também os profissionais da área atualizados. Então, a gente tem também um programa de relacionamento com arquitetos, designers, né, que, dentre várias ações que a gente faz com eles, também trazemos treinamento de lançamentos, que também envolve parte técnica, né, mas para toda a cadeia ali está atualizada, né, e por dentro de tudo que, na hora que o vendedor vender, está todo mundo ali entendendo, né, falando a mesma língua. Eu ia falar justamente que eu acho que mais um ponto importante para quem está acompanhando. Esse programa de relacionamento com os arquitetos, quando a gente fala dessa mudança aí do mix e falando de conhecimento, é uma ampliação dos vendedores, né? O PRM completou 15 anos agora, né? Uhum. Queria que vocês falassem um pouquinho também dessa estratégia, dessa escolha e o que isso hoje representa, talvez até em percentual para as vendas. O que é esse relacionamento com os arquitetos? O PRM, né, ele surgiu em 2008, né? E aí legal é o seguinte, né, a gente faz parte, vou contar aqui um pouquinho, a gente faz parte de uma associação que ela é uma grande fonte de inspiração para nós, que é a Associação Casa VIP, tá? Essa associação são 20 empresas do Brasil, do Rio Grande do Sul até na Bahia e até o Mato Grosso, tá? Ela faz um V assim, não está nos demais estados do Nordeste e do Norte, ela não está, mas nesses estados todos aí ela está. E nós fomos convidados para participar dessa associação em 2005 e entramos. E essa associação, assim, é uma empresa por região, tá? E qual que foi o objetivo de se colocar uma empresa por região? Justamente para ter uma troca de ideias, uma consultoria gratuita. Vou te falar assim, a gente se reúne a cada 3 meses. Então, é um livro aberto, aí um conta o que fez que deu certo, outro conta o que fez que deu errado, e você vai multiplicando as experiências ali, uma coisa riquíssima, né? E o PRM surgiu numa dessas reuniões. Um associado tinha lançado um programa de relacionamento, tinha dado certo, e ele acabou abandonando o programa dele uns 3 anos depois, e nós nunca abandonamos. Ele retomou, uns 4 anos atrás, ele retomou, está indo... E hoje várias empresas da Associação Casa VIP têm um programa de relacionamento como o nosso, tá? E a gente entende que assim, ele foi fundamental para amarrar essa estratégia nossa da especialização, né? Porque, igual a Luísa falou, é um conjunto, né? O mercado é uma cadeia aí de atores, né? Desde o pedreiro, o arquiteto que está na loja, tudo. E o arquiteto, quando ele é, na verdade, o cliente mais recorrente que a gente tem, né? Que as pessoas constroem poucas vezes na vida, né? Mas o arquiteto está sempre com um cliente ou outro. Então a gente viu que era fundamental ter esse acesso, essa ligação com essa turma, né? Então, assim, a gente passou, né, desde o começo do PRM, né, a gente veio evoluindo ele, né, levando
não só trazendo conhecimento até aqui, mas também levando os arquitetos até as feiras, as mostras de decoração e tudo, e criando esse vínculo, né? E esse ano aí nós fizemos uma mega festa aí de 15 anos. Super festa no Privilégio. Né? Trouxemos o arquiteto Guilherme Torres de São Paulo, aí, que é um expoente a nível Brasil, para fazer uma palestra aí que, né, teve quase 400 pessoas, um público deste arquiteto, para qualquer indústria que você fala no Brasil, o pessoal, caramba, você levou 400 arquitetos. Então, assim, a gente é muito agradecido e é um pilar estratégico nosso hoje, do nosso negócio, né? É o relacionamento aí que a gente desenvolve com essa turma, né? Turma de amigos hoje, podemos dizer assim. E hoje, assim, praticamente 50% da nossa venda, ela tem não da nossa venda, tem assim, é da nossa venda, mas eu queria ressaltar a necessidade e a diferença que um arquiteto num projeto faz, né? De se evitar custos desnecessários numa obra. Muitas vezes o cliente, se tem um conselho que eu poderia dar para um cliente, se tiver condição de contratar um arquiteto, contrate. Busca um arquiteto. Contrate, né? Porque não é só questão de status, longe disso, né? É questão de saber fazer, como fazer, né? O arquiteto hoje, todos os arquitetos estão preparados aí para fazer um levantamento das necessidades do cliente. Às vezes o cliente tem um preconceito, o arquiteto vai deixar minha obra mais cara. De jeito nenhum, né? Um briefing bem feito, um levantamento de necessidade bem feito, o arquiteto vai adequar seu orçamento da melhor maneira possível, né? E deixar a coisa mais bonita, né? Exato. Mais bacana, né? Um olhar harmônico, arrojado, sabe o que dura mais, o que dura menos, enfim. A Exatamente. gente acabou de passar por isso aqui na sede do Zine, que foi reformada, utilizando o fino revestimento da Mundial e com o olhar da Thalita Lucas, que deve estar aí nos ouvindo também, Legal. que soube escolher, né? Põe isso aqui, a gente está no fundo aqui com o revestimento, que todo mundo que entra aqui no comercial fica encantado. Show. Então, a gente Thalita viu na prática essa talentosíssima. importância. Só pegando o gancho aí, o Gino e o Alexandre, Gildo, uma coisa que foi importante para o nosso segmento também, né, a gente falando dessa questão da casa, da beleza e tudo, por incrível que pareça, passado o primeiro susto, né, que vários ramos a gente sabe o tanto foram afetados, mas nós temos na pandemia uma grata surpresa no segmento nosso, porque com a condição das pessoas não poderem sair de casa nem nada, todo mundo começou a repensar melhor Seus lares, esse né? viver, né? Foi para dentro de casa e olhou a parede mais vezes, né? Podia dar um tapinha aqui, tá precisando... Aquele cantinho que estava ali postergando, né? Todo mundo resolveu Né? mexer. Então, assim, os sítios, as áreas de lazer, os home offices, né? A área gourmet viraram aí a febre do momento, né? E isso é positivo, poxa, porque a pessoa passa sua casa, né? Seu canto e tudo, muitas vezes a pessoa estava lá mais preocupada com o carro, com a TV, do que com o próprio conforto da casa dela, né? Então, foi muito bom essa volta para o olhar, né? Para dentro do lar aí. Isso aí favoreceu... eu digo, não vou falar que favoreceu o negócio, não. Favoreceu uma nova forma de olhar o viver, né? Exatamente. De se olhar mais para dentro do lar, voltar a olhar mais para dentro, né? Ô Luísa, o Júnior contou um pouco sobre o início dele com a Mundial, como é que ele entrou no negócio da família. Queria saber agora a sua visão, como é que foi isso para você, terceira geração fazendo parte do time Mundial, se é algo que você já pensava quando pequena, quando adolescente, ou se de repente você se viu envolvida. Conta a sua história para gente. Eu sou a segunda integrante da terceira geração, né? Que meu primo Rafael está aí há mais tempo. E eu estou na Mundial há 7 anos e era algo que, não por resistência nem nada, mas eu não pensava em vir para a empresa da família. O meu pai e a minha mãe são empresários, né? Meu pai tem uma distribuidora de bebida e minha mãe é uma das sócias da Mundial. Sempre cresci vendo
essa pegada, né, de comerciante deles, a rotina muito corrida sempre. E sempre tive vontade de mexer com isso, né, de ser empresária também. Eu cursei engenharia de produção muito mais focada em aproveitar a parte de gestão do curso do que uma linha de produção mesmo, apesar de ser algo que eu gosto muito também. E sempre tive assim, eu queria trilhar o meu próprio caminho, e sempre vi isso fora das empresas dos meus pais. Mas quando eu formei, eu fui vendo as possibilidades, né? Vendo muitos exemplos também. Sempre gostei de assistir podcast, ver a história de outras pessoas. E vi que dentro da própria empresa poderia ter um caminho ali para mim, para eu desenvolver o meu próprio micronegócio, né? E foi isso que me despertou essa vontade. Eu, inicialmente, né, fui conversar com o Júnior e falei assim, tem espaço aí para mim? Aí ele falou, lógico, né, você que vai achar, mas vai ser muito bem-vinda, vamos criar aqui mais ou menos um plano, né, para você conhecer todos os setores e tudo mais, e você ir se encaixando. E a Mundial tinha uma deficiência, vamos dizer assim, que era não ter ninguém em Juiz de Fora, da família. Então, e eu tinha uma vontade muito grande de permanecer aqui, né? Meu curso foi aqui, eu moro aqui desde os 17 anos, então eu queria permanecer aqui. E foi indo de uma forma bem natural. Passei um período de treinamento lá com a minha mãe, né? Minha chefe foi minha mãe no início, então fui vendo a parte da gestão, que ela gerencia a loja lá de Ubá, aprendendo muito com ela, que ela é uma enciclopédia de produtos, sabe tudo, assim, então me inspirei muito nisso e em relacionamento com os profissionais também, né? Ela é um exemplo nisso, tanto que ela é nossa diretora de relacionamento também. E fui aprendendo um pouquinho, depois vim para a linha de fogo aqui, né? E foi uma experiência, assim, muito, muito gratificante. Eu pude vir encontrando meu caminho, que se tornaram vários, né? Eu atuo na parte de comercial, ligado a isso ao marketing também, estou desenvolvendo o RH, então são várias vertentes que eu fui encontrando aí que tinha espaço para eu atuar. E hoje estou super envolvida, respiro isso, né? E gosto muito. Queria só complementar aqui, né? Eu acho que Luiz é fera, né? Fera. Mas o seguinte, eu acho que uma coisa assim que é diferente do que foi no meu caso na época, mas tanto dela quanto do Rafael, foram transições mais, vamos falar assim, mais planejadas, né? Então, ambos entraram, né? Igual a Luísa, né? Quando ela comenta, ele falou assim, você vai ter que achar seu espaço, nós vamos achando seu espaço junto aí, né? Mas a pessoa tem que querer, né? Exato. E desde o começo, né, ela com a vontade dela, com a força de vontade, com o conhecimento e com o trabalho que ela demonstrou, ela encontrou esse caminho dentro da empresa, né? E eu digo assim, né, hoje, se acontecer qualquer coisa, a sucessão está feita. Os dois que estão aí, eles estão, não tem surpresa, estão totalmente envolvidos no processo. Ela é a cara da família aqui em Juiz de Fora, né? A gente precisava de um dono aqui, então, né? Ela é essa pessoa aqui hoje. O Rafael cuida da parte de operações, CD, informática, financeira, lá, entendeu? Então, assim, estamos, graças a Deus aí, eu sou segunda, mas a terceira geração já pode tomar conta já. Você está guardando a chuteira, sei porquê, né? Não, eu vou esperar mais um pouco, eu tô novo ainda, pô. Mas, Júnior, quando a gente... eu conheço, tenho essa vivência de empresa de família também, e eu converso com muita gente que fala, que a gente vê, né, nas redes sociais, o externo, né, como que é a empresa familiar, mas a gente sabe que às vezes o bicho pega. Sim. Entre quatro paredes ali, de um xingar o outro, e queria, assim, porque é importante a gente mostrar para quem está assistindo, que a gente também é de carne e osso. Sim. E como que vocês souberam como botar esse limite, evitar que o profissional atrapalhe os encontros de família, como é que vocês souberam colocar esse equilíbrio para que a coisa funcionasse em família?
que é um desafio do caramba. Esse Perde é a um monetização. Vivendo em como é que é? compartimentos hermeticamente fechados. Tá vendo o Missão alinhamento? Tá do vendo? Dale Carnegie. Não, é engraçado. Isso aí também, ô Gil, uma coisa que meu pai sempre preocupou. E aí, igual a Luísa falou, né? Mesmo ele não tinha interesse de separar o grupo todo, mas chegou uma hora que foi necessário, quando eu contei a história lá em 2002. Mas desde quando eu estudava lá em Belo Horizonte, sempre quando tinha alguma palestra de algum desses papas da sucessão no Brasil que tinha em Belo Horizonte, ele me levava para assistir aquilo, entendeu? E tinha um grande consultor no Brasil na época, na década de 90 ali, que ele chamava Renato Bernoeft, se eu não me engano o nome dele. Eu lembro direitinho dele falar numa palestra, ele falou assim, que acaba com a empresa de família almoço de domingo. Aí eu falei, mas como assim? Muito Ele falou assim, bom, não, cara. porque chega no almoço de domingo, Toma as umas- mulheres se encontram, os genros, os cunhados se encontram, e na hora que chega em casa, a mulher fala assim, tá vendo? Seu irmão foi para a Disney, você não vai nem para Guarapari comigo. Tá vendo? Seu irmão está usando o carro da empresa, você fica andando no seu carro. Então, é o seguinte, a empresa tem que preocupar com coisas grandes, né? Então, assim, a gente está brincando aqui, mas, assim, é muito difícil. Eu acho que o grande desafio disso tudo onde eu quero chegar é o seguinte, você tem que separar o chapéu da família do chapéu da empresa, né? Então, é o seguinte, quando eu estou lá dentro, Luísa vai rir aqui, mas quando ela começou a trabalhar comigo, ela me chamava de tio Júnior. Eu falei assim, não. Eu falei assim, aqui dentro não tem tio Júnior, não. Aqui é Júnior, entendeu? Então, é o seguinte, a gente tem que separar, saber, né? Então, assim, lá dentro, cada um tem que respeitar a posição que o outro ocupa, independente da posição familiar. Se é primo, irmão, sobrinho, né? Então, tem que ter esse respeito pela posição e tudo. E fora, a gente tem que preservar a família, né? Então, assim, não dá para você levar problema da empresa para a família e nem da família para a empresa, né? Outra coisa que, assim, né, a gente também toma um cuidado também, é difícil falar isso, mas, assim, a gente sempre evitou, e não temos casos na empresa, talvez também seja uma coisa importante, de não ter marido e mulher trabalhando no mesmo espaço, né? Não estou falando aqui, eu bato palma para quem consegue, mas é uma situação que ela é rara de ter sucesso também nos mundos, né, no mundo dos negócios. Então, assim, tem algumas regras básicas aí nesse mundo aí, que é um aprendizado constante, igual você falou. É lógico que nós temos nossas discussões, nós temos nossas desavenças, né? Mas o importante de tudo é você ter ideia sempre do bem maior, né, da estratégia maior, e não se desgastar com pequenos problemas. E muitas vezes esses pequenos problemas, ele não vem de quem está na operação, ele vem de quem está de fora da operação, né? Então, são os cuidados aí que eu acho que toda empresa familiar tem que ter na condução do seu dia a dia e assim, transparência acima de tudo, né? Então, assim, nós hoje, né, somos 5 sócios no nosso grupo, né? Eu mais 4 irmãos, mas só 3 efetivamente trabalham na Mundial Acabamentos. Então, assim, a gente tem o papel de família, nós temos o papel de sócio e tem o papel de executivo. São 3 papéis diferentes, né? Do executivo, de quem trabalha, de quem é sócio e não trabalha, e de quem é só familiar, né? E só familiar não, né? A função ainda, né, principal de tudo aí, que é a família, né? Então, a gente tenta separar bem esses papéis para evitar problema, né? Eu acho que uma questão que para mim é muito importante. A gente conseguiu, né? Somos 5 hoje no executivo, né? 3 irmãos e 2 netos aí do meu avô, né? Mas cada um conseguiu encontrar muito o seu setor mesmo dentro da empresa. Então, a gente consegue trocar e contribuir um com o outro muito bem, sem um precisar disputar espaço, qualquer coisa desse tipo, que às vezes tem também, né? São motivos de às vezes, desavenças, né? Estresse e tudo mais. Então, a gente é muito assim, um colaborando realmente com o outro, cada um no seu caminho, aí, no seu setor. E uma coisa que, para mim, eu tive que aprender muito, não só não chamar ele de tio, mas também não tocar em assunto de
serviço na hora de encontro de família, porque eu sou meio workaholic, eu quero resolver o tempo inteiro. Chega na festinha de aniversário, eu quero, o fulano falou, o Júnior fala, não, segunda-feira a gente vê isso. Então, são coisas que eu fui entendendo, né, com o tempo, que é importante separar mesmo, para a gente não deixar uma coisa atropelar a outra. Acho um grande aprendizado aí para quem está assistindo. E para você, Luiz, em específico, queria que você falasse um pouco dos desafios da comunicação com tantas filiais dentro do grupo, em cidades diferentes. Como é que você faz para gerenciar e tentar criar aí um sotaque único da Mundial em cada uma das cidades que ela atua? O principal é a gente buscar... na verdade, a gente não tem a fórmula mágica, né? A gente está fazendo os testes aí, principalmente com a força que o digital ganhou, né? Principalmente o Instagram, a gente vem fazendo vários testes, contando com a participação de muitos vendedores, né? Gerentes na construção dos conteúdos. E o principal é manter a equipe sempre alinhada, né? E eu acho que é por isso também que esse meu trabalho de comercial com marketing RH, ele vai se juntando muito, porque no treinamento a gente vai nivelando a equipe para estar preparada, né, para se comunicar de uma certa forma, estar disposto, né, a atender o cliente com o ritmo, né, que a gente deseja, com a atenção, com a consultoria, né, que a gente está falando aqui. A gente tem como nosso principal valor, né? Somos gente que gosta de gente, então a gente quer transmitir isso em todo o contato que a gente tem, não só com o cliente, não só com o parceiro, mas com o fornecedor. A gente recebe muitas visitas de representante no dia a dia de loja. Então, todos esses pontos de contato aí vão formando a nossa comunicação, né? E quando a gente fala do online e do digital, a ideia é trazer essa forma de comunicação aí como uma extensão mesmo. E existe algum tipo de fomento hoje dentro do time para que eles assumam o protagonismo na rede social deles também? Eu vejo que tem alguns da equipe que postam reviews de porcelanato, de novidades. Como é que isso se dá? A gente não obriga ninguém, porque a gente sabe que é algo novo que está requerendo uma adaptação de muitos, né? E alguns já têm uma predisposição maior, outros estão aí tentando, né, aprendendo, às vezes não gostam muito, né, não tem tanta afinidade com a câmera, mas vai achando o seu caminho ali, tirando uma foto de uma montagem de um atendimento que fez para um cliente, uma novidade que chegou na loja. Mas a gente busca, sim, muito incentivar, né, quem está com querendo dar a cara a tapa, né? De realmente incentivar, até nas ações com vocês, né? O Alexandre sempre chega lá na loja e envolve todo mundo de uma forma muito bacana. E é uma das formas que a gente vem fazendo para realmente envolver, né, a equipe, que, querendo ou não, é mais uma forma deles se divulgarem também para conseguir concretizar uma venda, né? É venda. É venda. O online tem trazido muito, né? Não só o online da página da Mundial, mas a página de cada vendedor, a gente vem batendo muito na tecla. Eles são micro-influenciadores, exatamente, né? Eles têm ali uma rede que vai confiar no que eles falam, no que eles trazem de novidade. E como a gente trabalha muito essa parte de relacionamento com profissionais, tem os profissionais que seguem ele ali também, que vai, né, acompanhar. Então, isso daí já deixou de ser algo assim, um diferencial, e está se tornando básico mesmo nessa construção da venda, né? Sensacional. Tem dois momentos que eu gosto sempre de ouvir das pessoas nas histórias, e aí eu vou lançar a pergunta para os dois, de um grande acerto, às vezes até, como você está falando da comunicação, uma campanha, às vezes, que você criou baixa expectativa e que foi um grande acerto e que você considera sendo aquela campanha que você sua top 1 na sua história, talvez também um grande erro, uma campanha que você tinha uma grande expectativa e que às vezes não teve um grande engajamento. E, enquanto isso, o Júnior já vai pensando também para falar um pouquinho aí já dos encontros que você ia e que as pessoas compartilham aí os acertos e erros, um erro aí nessa história que virou um aprendizado importante aí que você possa também compartilhar. Deixar a Luísa começando aqui às vezes da comunicação, uma campanha que você considera que foi um grande acerto dentro da sua gestão. Eu acho que o aniversário da Mundial do ano passado foi a primeira vez que a gente buscou realmente abrir a mente mesmo, né, na parte de juntar vários influencers para trazer a comunicação da campanha.
juntar campanhas semanais, né? Fazer as campanhas semanais um tempo reduzido. Foi um teste muito importante para a gente nesse sentido e deu um resultado muito, muito grande, né? Deixa eu só fazer um corte, que eu acho que é interessante, só para pegar o gancho aí. O aniversário do ano passado, ele marcou outra coisa também que foi importante para nós, que foi o seguinte: a partir do momento que pegamos a dinâmica de fazer cada semana um gatilho diferente, isso obrigou a gente a fazer uma reunião de alinhamento toda semana com a equipe toda. Tá? Então, isso aí, cara, foi tão bom que hoje a gente faz de 2 a 3 reuniões de alinhamento com o time comercial inteiro todo mês. Então, assim, são raras as segundas-feiras. Hoje de manhã, antes de eu vir para Juiz de Fora, nós temos hoje 65 vendedores no total. Estavam 65 reunidos, 8 da manhã, para o lançamento da campanha de aniversário. Então, isso gerou um alinhamento comercial da empresa por uma necessidade, né? De estar cada semana lançando uma dinâmica diferente, lançou uma dinâmica comercial diferente, que hoje o alinhamento, né, que antes era aquele negócio, a gente passava para os gerentes multiplicavam para os seus times. O negócio deu tão certo que hoje a gente faz 2 a 3 reuniões por mês com o time todo, falando das estratégias durante o mês. Eu atrasei minha reunião de alinhamento dessa semana por causa do seu lançamento. Tá bom. Eu gritei, Alexandre, me socorre, ele foi. Eu acho que esse é um recorte para quem está assistindo, porque isso faz parte da nossa rotina, da rotina mundial, o alinhamento semanal. Por mais que, principalmente quando a gente entende que tem gestão mais antiga, que fala, poxa, mas eu já falei isso, a gente já conversou, a importância de se repetir, de se renovar semanalmente. Isso aí. Vamos seguindo. Não, isso da reunião, eu lembro, eu pequena, assim, adolescente, a minha mãe falando assim, nossa, meu pai não cansa de fazer reunião, meu pai é o rei da reunião. E a gente vai vendo que realmente é necessário, né, a gente fazer as reuniões. Às vezes meu avô, né, tinha isso, queria sempre estar alinhando muito, e a gente foi vendo, né, principalmente depois da pandemia, que as plataformas aí de videochamada facilitaram muito esse contato rápido, né? A gente reunir 65 vendedores, igual a gente está falando aqui, toda semana, em 7 cidades diferentes, até 3 anos atrás era impossível, né? Então, são coisas que foram trazendo essa facilidade, e esse tanto de reunião que a gente tem que fazer é o que garante que a gente tenha uma equipe cada vez mais alinhada, né? Então, a gente ser muito assertivo nas nossas reuniões, nas pautas, né? E garantir esse alinhamento aí foi um aprendizado muito grande para a gente nesses últimos anos. Não é de campanha, mas é um acerto que a gente fez muito grande também. Agora, de errado, eu não consegui pensar, que eu estou aqui, eu tentei aproveitar enquanto o Júnior falava, mas eu acho que a gente está numa fase muito de experimentar muitas coisas, né? Então, eu não digo assim que algo deu errado. A gente, às vezes, cria uma expectativa muito grande. Depois que a gente começou a fazer aberturas de campanhas com vocês, né? Tem uns vídeos que a gente fala assim, nossa, ficou sensacional, vai dar 1 milhão de views, né? E aí, a gente vai vendo assim, a gente vai entendendo qual que é a dinâmica, né? E como que as coisas se complementam. Às vezes, não é aquele vídeo que vai fazer a sua campanha estourar, mas ele vai ser o gatilho para te fazer, né, a próxima etapa ali dar mais certo e tudo mais. Então, acho que como a gente está muito nessa fase de experimentar, a gente está numa fase só de aprendizado mesmo. Eu não consigo pensar uma campanha que deu errado. Não sei se você consegue. Acho que a gente erra muito também, né? Mas aquele negócio, a gente fala assim, um grande erro, uma coisa que marcou, eu acho que não, que a gente leva sempre para o lado, né? Por mais às vezes você faça um negócio que não deu aquele resultado esperado, a gente tem que tentar tirar um aprendizado daquilo ali, né? Então, eu também não vou te falar assim, um grande erro, mas é isso aí, né? Eu falo o seguinte, né? A Luísa não é desse tempo, mas eu era feliz do tempo com o marketing, você fazia uma planilha de TV, uma planilha de rádio, fazia um panfletinho, estava tudo certo, né? Então, hoje assim, o negócio virou uma coisa muito mais abrangente, né? Então, você tem Google, Instagram, YouTube, enfim, né? Os meios tradicionais, né? E a gente tem que estar, de certa forma, cercando um pouquinho de tudo, né? E falando em tecnologia,
a gente estava falando de tecnologia para comunicação, o que a gente pode, às vezes, ter de inspiração falando de tecnologia para os revestimentos do futuro? Igual a gente fala das feiras dos carros, né? E os carros autônomos, a gente já sabe um pouco das casas autônomas, mas o que a gente tem de aposta aí para revestimentos futuristas? Então, isso daí, cara, é um negócio que é o seguinte, a gente sempre acha que está perto do fim, evolução, mas nunca que está. Sempre aparece um troço que te surpreende tudo. Quem falaria que há 3, 4 anos atrás ia existir um revestimento de 1,60 m por 3,20 m de altura, né? Então, assim, eu acho que a grande guinada aí que eu acho que a gente vai ver muito acontecer nos próximos anos é o revestimento cerâmico para o mobiliário, entendeu? Olha. Então, ir para revestir porta de cozinha, porta de guarda-roupa. Assim, a gente já vê hoje, né, bancadas, igual aqui no Zine, né, nós temos uma bancada de porcelanato no banheiro ali, ficou maravilhosa, tampos de mesa e tudo. Mas 3 anos atrás, antes da pandemia, numa dessas viagens que a gente sempre procura fazer, internacional e tudo, eu fui numa fábrica na China que era especializada em perfis metálicos para receber revestimentos cerâmicos para o mobiliário. Então, tipo assim, as portas da cozinha não eram mais de madeira, eram todas de porcelanato, entendeu? Então, aí fica uma coisa limitada. Se o cara quer fazer uma porta de cozinha imitando madeira, ele vai usar um porcelanato de madeira, se quiser pedra, se quiser cimento, entendeu? Então, a empresa já faz Acabou os perfis. com o cupim. Acabou Tá com... tão real hoje que tem uns porcelanatos lá na loja que a gente brinca com o cliente, que tem que tomar cuidado, senão dá cupim, de tão real. Então, assim, a evolução está muito grande nessa questão, né, dos porcelanatos estarem cada vez mais naturais, replicando muito pedras, madeira, né, muitos materiais que às vezes dariam, né, uma manutenção maior, um trabalho, um cuidado maior. O porcelanato ele tem uma resistência melhor. E essa diversificação da aplicação e o aumento dos formatos, que é o que o Júnior está falando aí. A gente, uns 3 anos atrás, 4, um porcelanato em 20 por 20 era gigante, né? E hoje já está virando básico, assim, para uma casa, para um espaço maior, né? Já é o básico e está vindo aí o 1,60 por 1,60, o 1,20 por 2,40, o 1,60 por 3,20, é isso daí, está cada vez maior, não só para o mobiliário, né? Esses formatos grandes são muito bons para o mobiliário, mas para a própria aplicação tradicional dele também só para o cliente, para quem está ouvindo a gente entender, né? Muitas vezes a pessoa compra um porcelanato 1,60 por 3,20, ela não compra ele para aplicar a peça inteira. É como se fosse uma lógica de uma pedra, né? Compra ele para recortar, né? Com uma peça dessa o cara faz uma mesa, faz um tampo, faz uma bancada. Então, assim, são para múltiplos usos, né? Não necessariamente para pegar uma peça daquele tamanho e pum, colocar ela no chão daquele tamanho, né? É a lógica de uma pedra de mármore, vamos dizer assim, né? De uma chapa que o cara compra na marmoaria e eles usam o mesmo, né? Que é lastra, esculpir, né? Esculpir, né? A cuba esculpida, né? Exatamente. Né? Gente, nós estamos indo para a reta final aqui do nosso bate-papo, mas não sem antes, claro, agradecer novamente a Cicobi Divicred, que é o nosso patrocinador e grande incentivador do programa Zine Negócios, mensalmente, sempre um compromisso com você na última segunda-feira do mês. E lembrando para os novos empreendedores, ou até mesmo para quem está buscando aí uma conta universitária, no Cicobi Divicred tem. Então visite o Cicobi Divicred da sua cidade, em Juiz de Fora, fica aqui na rua Floriano Peixoto, tem lá uma equipe muito gentil para te atender e te falar sobre todos os produtos e serviços que certamente vão fazer diferença na sua vida. Vem experimentar de perto o cooperativismo financeiro e torne-se dono de uma instituição financeira você também. Gente, 45 anos da Mundial. Dá para dar algum spoiler ainda do que nós vamos ter até o finalzinho de dezembro? Rapaz, esse mês, dia 28 de abril, é o dia dos 45 anos. Então, esse mês de aniversário dos 45 anos é uma programação extensa aí com várias promoções super especiais, tá? Então, pode vir que tem negócio. Tem negócio. Tem negócio, tá? Luísa, você agora à frente dessa comunicação,
45 anos e você com esse megafone nas mãos para, através das redes sociais, poder dar o recado que vem embasado em 3 gerações de uma mesma família. Esses 45 anos para você, qual que é o resumo sentimental em relação aos seus clientes? É um sentimento assim, eu estou muito novinha na empresa, se a gente for olhar, né? Então é um privilégio muito grande da minha parte, né? Falando pessoalmente, de ter pegado a empresa já no patamar que ela está e ter esses caminhos, né, para trilhar. Mas, sem dúvida, para a Mundial como um todo, é estar presente para o cliente, né? É para isso que a gente existe, para isso que foi criado desde o início, é para atender o cliente, a realizar os seus sonhos, né? Ajudar a realizar o seu sonho, que a gente sabe que construir ou reformar faz parte de um sonho mesmo que cada pessoa tem, né? Um objetivo grande de vida. Então, a gente tem esse compromisso realmente de estar pronto para ajudar na realização desses sonhos. São 45 anos trilhando nesse sentido, buscando as inovações, buscando o que tem de melhor no mercado, para dar a possibilidade do cliente sonhar e concretizar da melhor forma possível, né? Então, esses 45 anos eu acho que simbolizam muito isso, né? Essa perenidade do nosso negócio, né? Estar na 3ª geração também representa muito isso, e que vem muito aí mais pela frente, com muito trabalho duro, muito compromisso mesmo com o cliente, né? Que é outro dos nossos valores, e sempre dispostos, né? A ouvir também feedbacks para a gente estar melhorando e sempre dando a melhor experiência. E lançando tendências. Se Deus quiser. Isso aí. Diga, Júnior. Não, é só arrematar o que a Luísa falou aí, né? São 45 anos de empresa, então, e com a missão de perpetuar isso, né? Porque um ciclo de vida comum, né? Tudo tem um começo, meio e fim. E eu acho que o grande desafio das empresas é propor um ciclo de começo, meio e recomeço, né? Para estar sempre se reinventando, de estar sempre se mantendo, né? E é isso aí que as empresas devem buscar no processo sucessório, a sua perpetuidade, né? Mas de forma responsável, né? De forma a atender os objetivos a que elas se propõem atender. E a nossa missão é essa, né? Ser uma solução em acabamentos para os nossos clientes, né? De transformar, ajudar a transformar os sonhos tirar o sonho do papel e transformar o sonho em realidade. Isso, né? aí. Então é isso aí que nos move, é isso aí que vai continuar nos movendo, e muito serviço aí pela frente aí. Show. Gildo Júnior, alguma consideração final? Só agradecer mais uma vez a presença de vocês. A Mundial, nós nos aproximamos aí, acho que tem uns 3 anos que sentiu um pouquinho mais, que ainda tem a pandemia, a gente acaba perdendo esse time juntos. Fazer parte desses 45 anos, conhecendo um pouquinho dessa jornada, acho que é muito importante, e compartilhar isso para quem está acompanhando com a gente aqui, a experiência de vocês, acho que é uma oportunidade de aprendizado. Então, a gente compartilhar isso, eu acho que é um ensinamento. É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, por aceitarem nosso convite. Foi um excelente bate-papo, de muito aprendizado e de muita reflexão aí para o que a gente faz, né? Afinal de contas, vocês puderam trazer para nós aí grandes insights. Muito obrigado mesmo, viu? Nós que agradecemos, foi super legal, né? Bem descontraído aí, gostei muito. Então, muito obrigado a vocês. Uma próxima a gente marca um bate-papo para falar também até de café, né? Podemos marcar. É outra história. É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. O programa Zine Negócios vai ficando por aqui. Lembrem-se de inscrever-se no canal do Zine Cultural aqui no YouTube e também de deixar aqui o seu like. Se você está nos ouvindo no Spotify, aproveita. Se gostou do conteúdo que ouviu, envie esse link no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho. Vamos fazer essa informação circular. Muito obrigado e até o próximo programa Zine Negócios.